Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, ouvintes do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. E no dia de hoje a gente encerra esse ciclo de entrevistas com o Renato Marçal sobre as alterações na Lei de Registros Públicos sobre o direito ao nome. Renato, nesse dia de hoje eu gostaria que você sintetizasse para a gente essas alterações. A gente já falou de vários pontos específicos, mas eu queria que você, se fosse possível, claro, que você resumisse para o nosso ouvinte quais foram as principais mudanças sobre esse grande tema na nossa Lei de Registros Públicos. Bom dia, Silvano. Bom dia a todos da Rádio Cidade. Conforme a gente conversou durante essas semanas, realmente tivemos diversas alterações na Lei de Registros Públicos, principalmente no tocante ao nome, e vou trazer aqui para vocês as principais que a gente poderia abordar. Primeiro, a questão do prenome. A lei agora está expressa. Qualquer pessoa após os 18 anos, ela tem a possibilidade de realizar a mudança do seu prenome, de forma imotivada, ou seja, não precisa de nenhum motivo, não precisa de advogado, você pode comparecer diretamente ao cartório e realizar essa mudança, independente de ação judicial, e pode comparecer ao cartório e faz aquela mudança. Outro ponto importantíssimo também da lei, a questão da alteração do nome do recém-nascido após o registro de nascimento. O que é que o legislador tentou trazer? Que quando a mãe recebe a certidão de nascimento e não concorda com o nome que foi atribuído, por exemplo, pelo pai daquela criança, ou seja, o pai ele não cumpriu o acordo que tinha com a mãe sobre o nome da criança, ela pode convencê-lo aos dois comparecerem ao cartório e realizar a mudança do nome do menor. Não precisa mais de ação judicial se essa alteração foi realizada no prazo de 15 dias. Ou seja, se a mãe não concorda com o nome atribuído pelo pai, durante o prazo de 15 dias após o registro, eles podem comparecer ao cartório e realizar a alteração do nome do menor. Então, na verdade, é o seguinte, a gente tem, desculpa só te cortar, Renato, a gente tem, então, possibilidade de alteração só do prenome, nessa situação que você falou para a gente uma vez, né? Então, uma segunda, pelo que eu consegui interpretar do que você disse, a segunda alteração a gente precisaria de um procedimento judicial, né? A primeira poderia ser diretamente no cartório. E você também falou desse espécie de incidente administrativo para você questionar o primeiro registro civil de uma pessoa natural, logo depois do nascimento, se eventualmente, por exemplo, a genitora não concordar com o nome que foi registrado pelo genitor, né, pelo declarante. Eu achei bacana isso. Agora eu queria perguntar uma coisa para você, Renato. Você falou de alterações que não precisam passar pelo judiciário do prenome, né? Mas e o sobrenome? Tem alguma possibilidade de ir direto no cartório, sem precisar passar por procedimento judicial? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Professor, temos diversas hipóteses também de possibilidade de mudança do sobrenome que foram conferidas agora na Lei de Registros Públicos. Vou trazer aqui as mais importantes. Por exemplo, se você quiser incluir o nome de um ascendente, um sobrenome de um ascendente, do seu avô, do seu bisavô, da sua bisavó, ainda que seus pais não tenham aquele sobrenome, você pode incluir aquele sobrenome, desde que você consiga comprovar documentalmente. Outra questão que foi trazida pela lei, a questão do nome de casado. Se você está casado e não se adaptou àquele nome que você optou no casamento, por exemplo, é muito comum a mulher ela colocar o sobrenome do marido ao casar. Agora a lei ela faculta a pessoa tanto incluir quanto retirar o sobrenome do outro cônjuge na constância do casamento ou após o casamento. Então, assim, outra hipótese, a questão do companheiro. Se aquela união estável ela tiver registrada em cartório, os companheiros eles podem acrescentar o sobrenome do companheiro. Isso era muito divergente na jurisprudência e na doutrina. Agora a lei pacificou essa questão. A questão do nome do padrasto e da madrasta, do sobrenome. Você pode incluir, desde que o padrasto ou a madrasta concorde, você pode incluir isso também no cartório. Então, foram várias hipóteses que foram previstas na Lei de Registros Públicos com a recente mudança da Lei 14.382. E eu percebi que você falou o seguinte, olha, de inclusão de sobrenome
e a retirada você falou apenas da questão do casamento e, eventualmente, de solução, claro, fazendo paralelo de solução de união estável, né? Mas a inclusão, ela pode acontecer num ambiente muito mais amplo, né? A gente pode ter a inclusão de sobrenome de ascendentes, a gente pode também ter inclusão de padrasto, de madrasta. Achei bem interessante essas mudanças também. Renato, a gente não tem muito tempo, né? Nossa coluna ela tem um tempo muito curto, mas em nome da Rádio Cidade, em nome dos nossos ouvintes, eu quero agradecer você por esse ciclo de debates, de entrevistas que a gente está fazendo nesse último mês. Foi um prazer muito grande receber você na Rádio Cidade e as portas sempre estarão abertas, tá certo? Um forte Muito abraço obrigado. para você e um forte abraço para os nossos ouvintes. Até a próxima semana na nossa coluna Contraponto. Tchau, tchau.